O que é birra para você? Nós trabalhamos com neuropediatria e trabalhar com criança é se deparar com momentos desafiadores. Mas toda vez que a criança chora, se debate ou discorda da sua proposta terapêutica, é birra isso? Afinal, o que é birra? A gente vai receber hoje a Sara Francini, terapeuta ocupacional, palhaça, enfim, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, entrar com a gente, para desconstruir alguns conceitos tão generalizados, muitas vezes, no termo birra. Vamos receber, conseguir ter uma conversa bem aberta, bem franca e bem esclarecedora essa noite. Oi, Saritia, bem-vinda. Olá! Estão me Tudo bom? ouvindo? Tudo ótimo, perfeito. Eba! Conta aqui como que você caiu aqui nessa nossa história. Alessandra, terapeuta ocupacional também, nossa coordenadora do Espaço 7 Perdiz, está aqui nessa conversa também mediando e ajudando a trazer as dúvidas e esclarecer tudo. Sara, conta um pouquinho da sua jornada para a gente entender qual o seu lugar de fala aqui sobre a birra. Bom, sou terapeuta ocupacional, né? E também sou palhaça, fora todas as outras coisas que a gente é na vida, né? E desde que eu comecei a estudar palhaçaria, a escuta vem sendo uma, uma questão bem latente, né? Sobre percepção, sobre o outro. E isso tem uma repercussão muito importante da minha atuação, né? Com as crianças. E é isso. Vim falar um pouco sobre isso, sobre nossa escuta. Um pouco muito, né? Vamos, vamos ver o que a gente vai começar abordando. Ale, eu pensei da primeira pergunta, né? Você quer falar alguma coisinha, Ale? Desculpe. Primeiro, boa noite a todos. Estou muito feliz de participar dessa conversa aqui, que é um tema muito recorrente no nosso dia a dia como terapeuta, como família, né? Então, eu acho que vai ser um prazer essa troca, e a troca dos colegas e dos familiares, de quem estiver nos assistindo, é muito bem-vinda, porque realmente é Isso. muito rica, né? Perfeito. Podem colocando dúvidas aqui, que eu e a Lê vamos lendo e repassando aqui a conversa, vendo um monte de gente querida aqui entrando Uhum. e podendo abrir essa roda de conversa com a gente. Primeira pergunta que eu queria jogar para a Sara, que a gente montou um pequeno Opa, script caí, até termos algumas dúvidas. voltei. Caiu, voltou, caiu, levantou. Saritia, afinal, né, a gente foi provocativo esse título, né, propositalmente provocativo, o que é o um segundo antes da birra, né, e essa palavra causa um bom desconforto em muitas pessoas quando ouvida. Afinal, o que acontece um segundo antes da birra? É um segundo antes da birra? Acontece em Diga aí. tantos outros segundos, tantos Opa! outros minutos, tantas outras horas, né? Um segundo antes da birra, eu acho que quando eu penso nisso, eu penso, pronto, o que que a gente não conseguiu falar um para o outro ali, né? Pensando em o quanto eu não observei, o quanto eu de alguma forma, minha escuta não é que falhou, mas minha escuta não serviu de acolhimento, de repente, né? Ou de validação para aquele momento que a criança se desorganizou. E a construção, né, do que é birra para cada um, né? Que a gente às vezes cai num Exato. lugar de aquela criança faz muita birra, muita birra. A gente já tentou nomear essa birra? Já parou e observou o que acontece tantos outros segundos, né, antes dessa desorganização? É birra? É uma crise? É um... O quê? O quê? Eu convido todo mundo para pensar junto. Não tem uma resposta, né? Eu acho que a A gente só Débora vai... já colocou até um spoiler aqui, Sara. Desculpa te contar que a Débora colocou até um spoiler. Quando não é birra, e sim forma de comunicação. É, Ô, Débora, você leu nosso Não... script? Você leu nosso script, Querida mãe Débora? Lorenza. que é isso mesmo Mas é isso, né? que é Fala, isso Lê. mesmo que a Fran está falando, né? Um julgamento, né? Que não é, é uma coisa que é natural, não é que é algo que a gente
até mesmo quer fazer para julgar, quer com uma birra, né? E como mudar esse olhar? Como que a gente primeiro tem essa consciência? O que você sente a respeito na sua intervenção? Eu acho que é só fazendo um complemento, Ale, a gente vive numa sociedade que valoriza uma criança obediente, né? Então a criança boazinha é a criança que não dá trabalho para nós adultos. Então a gente quer que a criança seja obediente, não dê trabalho. Então o rótulo da birra, ele fica um guarda-chuva gigante em tudo que entra em desacordo do que a gente quer, né? Tira da nossa zona de conforto. E o que a Sara falou, né? Sempre que a gente se depara em consultório, em clínica, dentro de casa, com a chamada birra, né? Com essa comunicação da criança, que é aquela bolinha que começa a ladeira abaixo. Eu falo, puxa, né? Como que eu... O que eu perdi aqui para evitar que essa bola desça a ladeira, né? Então, isso tirou a gente da zona de conforto. Essas formas variadas de comunicação e maturidade que a neurociência traz, né? E a gente coloca muito a culpa nesse córtex pré-frontal imaturo da criança, né? Mas, puxa, é a lente do adulto, como a Lê disse. É nossa lente culpar e apontar a birra. Sim. E nós estamos julgando ela, né, Sara? Desculpa, que a Lê falou assim, nós julgamos a birra, né? Como que a gente muda esse nosso olhar? Uma coisa que a palhaçaria me trouxe muito sobre 3 estados. Que isso eu levo para... Tento fazer esse exercício de levar para todos os contextos, né? Que é o estado de presença. O que é a presença? É o que eu aqui tô sentindo, onde eu tô, como que se diz? Estar naquele lugar, com os recursos que eu tenho. Estar efetivamente, né? Aquele lugar, eu tô ali porque eu quero estar ali também, né? Sobre outro conceito. Então, primeiro, presença. Segundo, escuta. Então, o que isso chega, como eu escuto tudo isso, e não tem a ver como eu escuto, é o julgamento, né? Mas assim, o que eu escuto de tudo isso e prontidão. É isso aí. Esses são os recursos que eu tenho e aí eu vou ter que trabalhar com eles. O que fazer? Primeiro, a gente tem que esvaziar um pouco todo o nosso julgamento, né? A gente julgamos, porque o julgamento é nossa interpretação sobre o que está sendo apresentado para a gente. Então, eu tentar sair desse lugar, que é um exercício, né? A gente pode exercitar isso, e um exercício diário e constante. Como que eu esvazio? O que eu sinto quando isso acontece, né? O que eu escuto, o que repercute em mim. E a prontidão. Tá bom, eu escutei isso, chequei já se essa minha escuta foi isso mesmo que a outra pessoa quis falar. Mostro o que eu escutei, porque é importante a outra pessoa saber o que chegou, como eu interpretei aquilo que foi dito. E não confiar. Não sei o que vai dar, mas vamos. Eu confio em você, você confia em mim, né? Essa conexão, quando acontece essa conexão, uma cumplicidade entre esses dois seres que se comunicaram, né? Que estão se comunicando, estão conectados. O quanto aquele recurso que a criança está usando para reivindicar ou para mostrar que ela não quer ou está desconfortável, o quanto isso é comunicação. É o repertório que ela tem. Exato. E com base nesse repertório, não é com base no meu repertório, é o julgamento. Eu tenho esse repertório, essa história de vida, e a outra pessoa tem a dela. No caso, a criança tem a dela. Né? E aí, como eu me afeto disso e mostro para a criança, olha, o que está acontecendo, eu interpreto dessa forma. Né? Eu tô lendo dessa forma. Chegar num lugar de igual, sabe? Eu tô aqui, eu não sou você, mas eu tô junto. E como a gente tá junto, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai?
Exato, esse julgamento que você falou, né? Porque é uma forma da criança se comunicar, né? Afinal, não é só com palavras que a gente se comunica, né? Então, como que a gente vai Exato. entender as variadas formas de comunicação quando a gente Exato. fala da nossa turma da neuropediatria, né? Que já Exato. tem de comunicação verbal não verbal, e além disso, nós temos uma linguagem corporal muito variada. Exato. Então, essa escuta, ela não é escuta do que entra aqui. É escuta, tipo, do que entra em tudo, né? Escuta de percepção, de atenção. Nossas Uhum. crianças, elas, se a gente for pensar, as que não falam, elas só não falam. O restante da Uhum. comunicação dela, né, se a gente for se basear naquela teoria dos 93, que 50% é comunicação com o corpo, 38% entonação de som, de volume, 7% é fala. Então elas só não têm 7%, todo o resto são dela e elas se comunicam. Como a gente tem que trabalhar nossa sensibilidade para essa escuta. Essa Ô, Fran, sensibilidade, essa empatia, né? Ô, Fran, faz assim para a gente uma simulação, então, de você indo até a recepção, receber uma criança com um familiar. Você pode escolher esse um segundo, ou já no salão, ou na sala de espera, porque realmente essa interação que você falou, de estar inteira e já começar o exercício, que às vezes vai se tornar natural do não julgamento. Então, quando você tem esse exercício, pelo que eu entendi, você acaba abrindo para poder ter um olhar mais específico do outro, né? Você não fica voltado para si mesmo, né? Faz uma simulação, pensando em alguma situação, o que mais você olha nesse contexto do outro todo, dessa atuação? Primeiro eu Antes vou ou falar para depois? todo mundo que você me chama de Fran. A única Ah, pessoa que é? me chama de Fran É. não é outra pessoa, tá, gente? Sou eu. É que a Lê me chama de Fran. Sara Francine é sempre Fran. Então, até a Rebeca achou que tivesse duas Gente, TOs eu tava novas na clínica grávida, voltando de licença maternidade de algum filho, assim, do José, né? do Do José. José, do meio, né? E daí, eu lembro que a Lê começou a contar, né? Dar uma devolutiva, alguma coisa lá da clínica. Não, porque a Fran. Falei, gente, o que aconteceu com o meu pós-parto? Será que eu perdi? Tem terapeuta novo que entrou? Eu perdi a mão da clínica, porque quem é essa Fran que trabalha agora na minha clínica? Era a Sara. Pois é, mas Então, quando enfim. vocês ouvirem, não é outra pessoa, não tem uma quarta Não tem uma pessoa quarta aqui, janela que está tá? apagada no seu Não. celular. É sobre a Sara T.O., Fran, Sara, Palhaça. Carlota, Sardinha, Palhaça, Trapezista. É sobre todas essas, esses seres que nós somos, né? Esses Exato, personagens da exato. nossa vida. Primeiro, quando eu vou receber, né, a criança que eu vou atender, que vai entrar na sessão comigo, até eu chegar nela, tem muitas outras pessoas, muitas outras coisas acontecendo, né? Eu não vou lá, busco e entro. Eu gosto de brincar. Criança faz o quê, gente? Brinca. A gente se perdeu da nossa criança e a gente tem que resgatar essa nossa criança, principalmente se a gente trabalha com criança. A nossa principal ferramenta, físio, TO, fono, psico, pedago, músico, trabalha com criança, você tem que explorar o seu brincar. Você tem que gostar de brincar, né, Sarah? Você Senão tem que vai para adulto, para geriatria, gente. A gente tá aqui Exato. para Às vezes você tá brincar brincando com junto. a criança não tá gostando, você não tá brincando. Alguma Brincadeira, a coisa tem gente ruído nessa linha brinca. aí, né? Alguma coisa tem ruído. Olha, Alguma coisa. Então eu vou brincando até chegar com todo mundo. Às vezes eu não conheço a mãe, mas eu conheço. Ela me conhece, né? Tem uma Sim. presença ali. Não vou passar por você e não ver. Eu tô te escutando. Eu vi que você olhou quando eu cumprimentei a criança que eu vou atender. Eu vou te cumprimentar também. Você não. Você tá lá. Quando eu te vejo, você me vê. Aí a gente existe, a gente pertence, né? E eu acho que isso a gente tem que lembrar disso todo o tempo. E eu amo brincar. Então eu brinco. Então até a hora que eu vou buscar a criança, eu só brinco. Ale, só brinco. Brinco Tá com brincando em todo mundo e serviço. com tudo.
E com os pais também, né? Que é a extensão. A gente, claro que a gente tem vários momentos que a gente fala sério com os pais, né? Mas a gente brincar, ou chamá-los para brincadeira, né? Porque muitos adultos realmente não se permitem brincar. Sim. E aí, quando eu brinco com esse adulto, eu me conecto, né? Eu não preciso explicar que eu tô brincando. É um convite do meu corpo, né? Eu tô convidando para brincar. Se eu percebo, aí vai da minha escuta. Se eu percebo que tá desconfortável, eu não vou brincar, porque é essa escuta. Eu sei até onde eu consigo brincar, já com quem eu começa, consigo brincar, já mas todo mundo começa, brinca, viu? sim, já começa daí você sentir qual a emoção que tá. Porque de repente, se você já chega na sala e a criança já não está, de repente, aberta à brincadeira, você já acende um alerta de até investigar com os pais se aconteceu algo, se não aconteceu, né? Se como que ela passou a noite, algo que vai fomentando esse comportamento dela. Isso faz sentido? Faz muito sentido. Eu tenho que saber como aquela criança chegou. E depois eu tenho que validar com a criança como ela tá, né? O adulto me passa, porque, assim, eu tô brincando, mas eu tô brincando porque eu tô trabalhando com criança e eu preciso brincar. Eu quero brincar, eu gosto de brincar. Mas eu não tô brincando. Brincar é coisa séria, né? É importante pra mim saber como essa criança chegou. É importante pro pai saber que eu quero saber como essa criança chegou. É importante pra criança perceber que eu tô interessada no que ela tem pra falar, né? Eu quero saber, eu não finjo que eu te escuto, eu quero te escutar. É, Que você tem, perfeito. o que a criança tem pra dizer pra mim. E preciso validar, né? Até quando a E gente aí fala isso acho que daquela mais pra bolinha. frente a gente vai falar, né, sobre isso. Até quando a gente fala da bolinha antes de descer a ladeira, né? Então, pegando assim um exemplo, vamos mimificar. Ah, vou atender, cheguei na recepção, peguei minha criança e já. Na minha cabeça tá que a gente vai brincar de boliche hoje, né? E daí eu determino, nem dei o poder de escolha, a gente já tem meio caminho andado para dar errado. Mas ok, fui lá, falei, vou brincar de boliche. E, de repente, a criança chega lá no salão e começa a dar uma baita birra. Eu aqui, ó, do meu pedestal de terapeuta adulta, essa criança é muito difícil, ela faz muita birra. Aonde eu busquei saber a obviedade da escolha da criança para brincadeira e aonde que eu busquei saber como ela chegou. Isso que você está falando, acho que é muito interessante, né? Muitas vezes ela estava comunicando de várias formas. E eu arrisco dizer que a grande maioria das crianças não comunica verbalmente quando está desconfortável, né? Não por uma impossibilidade de comunicação verbal. Elas não comunicam porque nem elas conseguem muitas vezes pôr nome no que elas estão sentindo. E aí elas chegam são invalidadas. São invalidadas, assim, não invalidada no ruim, mas o corpo dela, né, é invadido o tempo todo. É um corpo assim que muitas vezes é passivo. E o quanto eu verbalizo e aproprio essa criança dela. Que ela. Exato. É até E aí, uma pensando escolha. poucos segundos antes da birra que a gente fala, às vezes assim, descendo do carro, o pai, a mãe, a avó, quem tava, desceu na correria e a criança deixou cair a boneca, o carrinho, o que tivesse de brinquedo na mão ficou no banco do carro. E a criança já subiu contrariada. E esse adulto na correria, ou porque estava com outro filho junto, nem percebeu que tinha caído o brinquedo. Então a criança chegou na recepção para você já predisposta a não gostar de algo porque ela estava desconfortável tentando comunicar, né? E daí a gente apontar que no salão simplesmente ele fez uma birra porque eu propus jogar boliche, ele não quer jogar boliche, é simplificar, né, de uma forma tão rasa, tão superficial a profundidade dessas formas de comunicação que vieram antes. Você nem precisa saber disso. Né? Às vezes porque ninguém sabe. E talvez você não saiba nem depois sobre isso que se perdeu. Mas o como eu apresento esse boliche. O quanto é importante para mim essa brincadeira. Né? E eu mostrar isso, eu convidar, mostrando que eu quero mesmo. Às vezes brincar com aquele boliche que eu preparei. Porque eu preparei aquele boliche. Às vezes esse é um convite.
né? Às vezes entra até o brincar junto, como você está falando. É como se você tivesse você propõe essa brincadeira para a criança, mas você está tão envolvida nesse brincar que você pode até achar, ela acabar achando interessante, mesmo que ela quisesse outra brincadeira e depois negociar as divisões dessas brincadeiras, né? E pode negociar a bola, né? Se você não quer negociar a brincadeira, puxa, nós vamos jogar boliche hoje, sei lá, uma coisa negociável, esteira. Aqui, vamos para esteira hoje. Na esteira, você quer ouvir a música tal ou quer tocar a bateria tal? Né? Fazê-la parte da escolha já reduz muito a possibilidade do desandar geral. Sim. Eu acho importante. Oi, fala. Desculpa, mas só para não perder, porque você fez uma fala importante que tem a ver com uma pergunta. Você falou, essa criança, ela já é, não da questão da validação não, mas assim, ela já é muito conduzida, ou ela é muito, vamos dizer assim, invadida, né? E tem uma pergunta aqui, como agir diante de uma situação que um familiar vai beijar a criança e a mesma vai com a mão para bater ou para puxar o cabelo, né? Que tem muito a ver com isso mesmo, do permitir, né? De se permitir ser tocada ou beijada, né? Então a gente mesmo como terapeuta tem que estar atento a isso também, né? Perfeito, pedir licença, comunicar, né? Esse corpinho é dessa pessoa, né? Estou colocando essa órtese. É pensar da gente, né, Rê? Assim, eu gosto quando alguém chega e não me pergunta e faz alguma coisa em relação ao meu corpo. É me colocar junto, tipo assim, não. Então, se eu falo não e não quero beijar, tudo bem, não é com você. Claro. É sobre o corpo dela que ela tá falando. Sim. É sobre... a gente pega muito como é comigo, é comigo. Não é com você, não se sinta não é sobre você, é sobre ela. E a criança, a forma de expressar às vezes é dessa forma agressiva, né? Eu não sei como que é o contexto, mas de bater ou puxar o cabelo é uma forma dela falar, opa, menos, tal, não sabe qual que é o sentimento dessa criança. Ou muitas vezes, eu conheço o Lô, filho da Débora, que acho que você conhece também o Lourenço. Agora ele tá com a nossa turma do Brooklyn, ele estava aqui de Perdiz. Ela até complementou essa pergunta, Lê, que eu vou ler aqui pra gente. As pessoas de fora do conhecimento da deficiência não sabem como chega na criança, como chegar na criança. E aí se surpreendem com o tapa. Então, quando a gente diz as diversas formas de comunicação, esse puxar o cabelo ou o bater muitas vezes ele vem na repreensão, quando a gente fala de TEA, né, de um transtorno de espectro autista, muitas vezes ele vem na repreensão da criança. Poxa, não puxa, não bate. Não... E ela, às vezes, está querendo pegar a gente, né? Como conduzir isso para validar a atitude ou invalidar a atitude, assim, ou realmente... o repreender é algo difícil, né? Mas mostrar para a criança que isso não foi bacana para outra pessoa, né? Como comunicar isso pensando na turma do TEA, principalmente? Eu acho que assim... Oi, Ale, não, pode falar. Que eu acho que... como eu faço, né? Eu acho não. Como eu costumo agir em sessão quando a criança está desorganizada, chorando muito. Primeiro, eu tenho que comunicar que daquela forma eu entendi que ela está se comunicando e que ela quer que ela está falando alguma coisa para mim. Eu não estou conseguindo entender. Eu me aproprio dessa minha dificuldade de acessar o que ela está me passando, né? Sobre se colocar vulnerável. Eu tô aqui, ó. Eu não sei. Tô com todos os meus conhecimentos. Você tá me falando uma coisa. Geralmente, nas minhas sessões, falando sobre as crianças que eu atendo e que eu já atendi, vem com essa escuta, quando elas me escutam, elas ou olham para mim de outra forma, é uma sutileza no olhar, ou um sorriso de tipo, ufa, não é culpa minha. Ufa, porque muitas vezes você tá falando muito baixo, né? A gente não assume a nossa vulnerabilidade. Então, assim, você está falando muito baixo, ou você falou muito rápido, ou, poxa, é isso, né? Primeiro, ou fala rápido. O rápido para aquela criança é aquele rápido. O meu rápido é um, o da outra é outro, sim, né? Cada um tem a sua velocidade, o seu tempo. Então, me colocar nesse lugar de, olha, eu entendi que tem alguma coisa desconfortável, mas eu não sei o que é, você vai precisar me ajudar. Então, eu te peço ajuda agora.
Sim. O que a gente vai fazer? Eu vou te perguntar, mas é uma criança que ela responde com o sim e não. Eu vou te perguntando sobre o que eu estou percebendo e você vai me falar sim ou não. Você está com alguma dor? Sim. Ah, sim, tá com alguma dor. Ah, então eu vou precisar saber onde. Porque eu também não sei onde que é. Você vai me ajudar. E é seu corpo, eu não sei onde dói em você. Né? E se você também às vezes não sabe, às vezes a gente propõe uma atividade, por exemplo, e a criança começa a chorar. Aí você fala, é porque não quer brincar com a atividade. Você perguntou se é porque não quer brincar com a atividade ou se é porque a atividade está difícil. Às vezes você deixar a atividade fácil, às vezes a criança quer brincar com aquilo. É doido como a gente tem uma mania, né, de pressupor o que a criança quer, não é? Nós terapeutas, nós pais, nós cuidadores. Vou dar um exemplo de um atendimento que eu estava hoje, de um paciente que ama musicoterapia. A gente estava no atendimento interdisciplinar de físico-músico. E lá, eu e a Deise, músico, lindas e formosas, teclado, postura em pé, tudo assim, do jeito que na semana passada foi sucesso. E rolou aquele desandada geral, não quer. Trouxemos o pod, né, a falação do nosso querido. Conta pra mim, não tô entendendo o que tá dando de errado, mas eu tô entendendo que não tá legal. Conta pra mim, enfim, o pod é a comunicação suplementar alternativa, até que ele foi dizendo que ele queria andar. Então, assim, a gente deduziu, né, que podia ser uma dor, podia ser algo, mas ele pediu isso. A comunicação suplementar alternativa é um facilitador muito grande que a gente tem que agradecer, né, a tecnologia, a dar voz muitas vezes para ter atalhos desse caminho de comunicação não verbal e que facilitam para a gente. Mas porque a gente deduziu isso, ou ou muitas vezes os pais, né, a gente tem uma conversa com os pais quando eles atravessam uma resposta da criança já respondendo por ela, principalmente quando é uma criança não verbal, né? Ele faz é porque ele quer aquela bola, não é? E eu entendi que você sabe esse é dele, só que ele não vai conversar a vida toda só com você. Então a gente precisa sistematizar alguma forma de outras pessoas também entender, porque eu quero entender. E eu não quero entender a partir do pai ou da mãe, né? Ou do cuidador. Eu não quero. Não é pelo outro. É você. E é importante a gente, se tem a ferramenta, maravilhoso. E se a gente não tem? Como construir junto, né? Um convite para construir junto. Olha, quando você faz isso, eu interpreto dessa forma. Se a criança tem baixa visão, olha, você franziu a testa e fez um biquinho com a boca. Eu vou entender que isso é porque você não quer. Então, a partir disso, eu vou te perguntar de novo e vamos fazer. Olha, tudo bem, você me respondeu, mas eu ainda estou na dúvida. Eu vou trocar de lado, né? E aí vai validando. Isso eu preciso checar mesmo se o que eu ouvi, eu não posso interpretar. E se eu fiquei na dúvida, eu tenho que assumir que eu estou na dúvida. Sim. E a criança fica muito confortável com isso. A gente acha que não fica porque você valida o que ela tem para dizer. E o que ela tem para dizer é importante. É com ela. É muito difícil quando a gente tem uma tendência a rotular a criança, né? Desde bebê, desde criança pequena. Ele é difícil, ele é bonzinho, né? Dorme a noite toda, não dorme a noite toda. Porque daí é obediente de novo, né? Então a gente... Eu não quero filho obediente, não, mas a gente tem que querer, a gente não quer também um paciente obediente, né? Que, poxa, você vai fazendo e, poxa, não dá trabalho. Puxa, né? A arte de negociar é uma forma de comunicação também. E a gente tende a colocar rótulos nos nossos filhos, falando aqui como mãe, e nos pacientes é um desafio de não rotular. Puxa, essa criança é difícil quando a gente está falando da própria birra, né? Então, o que é difícil? Difícil é porque eu tenho dificuldade, né? Eu tenho dificuldade de. Então, quando você diz ele é difícil, como você fala, né, Sara? Tá dizendo mais sobre o que eu sinto do que o que ele está fazendo. O outro é meu espelho. Então, assim, não é ele que é difícil. Eu tenho dificuldade com esse tipo de comportamento. E aí é um convite. O que fazer?
Eu preciso de estratégia. Igual a criança precisa de repertório, eu também preciso de repertório. Que é E daí a interessante equipe multidisciplinar muitas vezes precisa, né, desse olhar, né? Quando a gente fala, puxa, né, fisioterapeuta não tem uma formação, acho que acabaram minha caixinha de ferramenta de estratégias para lidar com um comportamento que está me desafiando do que eu sei lidar com criança, né? Porque eu trabalho com pediatria, vou saber lidar com todas as situações. Então, vou conversar com a psico, vou conversar com a família, quem que a gente vai recorrer? Quem da equipe que está tendo uma resposta a outra, né? Porque às vezes uma Perfeito, pessoa está fazendo exato. uma coisinha diferente, de validação diferente, que você ouvindo, você fala, ah, tá bom, então eu vou tentar por aí, vou experimentar, né? E você falar que fala, desculpe. Que é sobre troca, né? E eu experimentar como é comigo. Às vezes eu não eu vou experimentar e vou falar, tá, não deu certo, vou Exato. E tentar você falando outra. disso da equipe, né? A Dani, mãe do Rafa, aqui colocou, né? Que ela sempre fala para ele: você vai para a ginástica, você vai fazer não sei o quê, com quem. Então, essa antecipação, ter uma previsibilidade do que vai acontecer, também é um fator chave para melhorar a colaboração. Então, não é um pacote do Mercado Livre que é colocado de um lugar para o outro, né? Então, assim, desembarca do carro, daí põe na cadeira, põe no carrinho, vai na dor, chegou na clínica, o terapeuta pega, atende, devolve, gente, né? Então, assim, quem vai receber? E muitas vezes a criança olha para você e se decepciona, não porque você é você, mas talvez ela estava esperando, ela olha para mim decepcionar porque estava esperando a Sara, já vai ser óbvio, porque já é muito mais legal ter ó. Mas sei lá, olha para Sara e começa a chorar, e porque estava esperando às vezes a Tati Fono. Porque a última sessão dela, a memória que ela tinha daquele espaço foi a última sessão de fono e foi muito legal. E ninguém avisou ela que Memória. ela ia chegar e a Sara ia chamá-la na sala e depois da Sara ela vinha brincar com a tia Rebeca. E, assim, existem várias estratégias, né, de calendário, enfim, e tudo isso tende a melhorar muito a colaboração quando a criança entende. A palavra rotina é algo que às vezes me incomoda um pouco por parecer uma coisa engessada, mas é algo que dá uma previsibilidade, né? E tende a melhorar o comportamento quando ele está desafiador e por algumas sessões repetidas, principalmente, tentar entender, puxa, será que é porque a criança esperava um terapeuta e veio outro? Será que é porque a criança esperava uma atividade e você propôs outra? Às vezes Como a gente até saber? conversa com os pais, né? Fala assim, então você escolhe a próxima para a semana que vem. Vai ser, né, a bola ou o teclado. E pede para os pais, né, quando não é verbal, não é uma comunicação explícita, pedir para os pais, né, que irem construindo isso, né, como é que vai ser. Ou muitas vezes eles trazem algo de casa já para facilitar a condução do início, principalmente do vínculo. Aham. E quando a gente fala de memória, né, a gente memoriza quando a gente se emociona, né? A emoção daquele momento vai ser a memória que eu vou construir em cima daquilo, né? Daquele Sim. lugar, ou daquele cheiro, ou daquele sabor. E como construir a sua sessão, o prazer de estar ali, né? Com memória com valência positiva. É para ser legal, é para ser divertido, porque senão também o que a gente ganha? Vai ficar fazendo repetição? A repetição, ela tem que ser prazerosa. Eu não aprendo na Sim. dor. Eu não aprendo quando eu tô achando chato. Eu aprendo quando eu gosto, né? Quando eu sinto prazer naquilo. Porque daí quando eu vou fazer, tem minha memória lá falando, poxa, foi legal. Foi foi gostoso. Eu não lembro o que foi, mas foi gostoso estar ali. É uma memória É, associativa, né, da postura ou do ambiente ou da pessoa, né, do mediador dessa brincadeira. A gente e vai, até vai mesmo, criando, né, as associações para o lado até, positivo ou para algo negativo. até mesmo de repertório, né? Porque pensando aqui também na dificuldade, né? Eu tenho uma criança em atendimento junto com a fono e que realmente ela chora bastante na sessão, bastante. A gente já mudou de ambiente, de sala para o salão
E geralmente ela para ela fica mais tranquila ou feliz quando é colocado num ambiente mais confortável, por exemplo, num balanço, né? Só que aí a nossa intervenção ali, a gente começou a ir nesse universo que a Fran está falando aí, da gente sair do julgamento, né? E começar a pensar o que a gente pode fazer de diferente. E num outro interdisciplinar que estava acontecendo, de físio e com outra fono, chegou para nós, por isso que é legal esses atendimentos interes e multidisciplinar e a discussão de equipe, né? Que um passeio externo, a criança pirou, foi uma delícia e ela fez as mesmas atividades que estava fazendo em salão, ela fez fora. E aí com essa colega a gente falou, vamos tentar fazer essa atividade fora. A gente levou para o parque, quer dizer, falando tudo isso, Fran, ilustrando esse seu conceito do prejulgamento, de aumento de repertório e da gente sair de si, porque a gente fica angustiada também, né? Porque a gente quer que algo funcione, você está lá oferecendo, dando estratégias, tal, pondo a sua parte teórica, a sua parte de experiência, né? E às vezes não dá certo, às vezes o fio está em outro lugar, né? No ambiente familiar, às vezes os fios estão aí. E aí a gente levou ele para o parque, a terapia correu perfeitamente, foi maravilhoso. Aí qual que é a nossa estratégia atual? A gente vai pegar o mesmo brinquedo que ele demonstrou interesse, mas que não deu certo, que a princípio deu interesse, quando começou no salão, não deu certo. A gente vai levar o brinquedo para o parque, para fazer a atividade no parque, e depois trazer essa lembrança, essa memória que você está falando. Então, esse mesmo brinquedo teve uma memória interessante no espaço que ele se identifica, e isso pode ser feito de uma maneira de transição, mesmo porque não é toda vez que a gente vai poder estar trabalhando com ele. Às vezes vai estar chovendo, e aí? Às vezes vai estar chovendo. E aí você poder falar para a criança, tá chovendo, por isso que a gente não vai por parque, senão a gente iria. Né? Você está se colocando num lugar sincero. Exato. Né? Então, e puxa, daí já fase. vem o turnover, né? Assim, e aí, então, puxa a chuva, vamos imitar a chuva aqui, já rolou uma bacia com água, né? O que ia acontecer se a gente estivesse lá no parque com esse brinquedo, né? Você quer sentir a chuva? Você quer sentir um friozinho? Abrir uma porta, abrir uma janela, vivenciar o que é a chuva, o porquê, né? Porque é chuva, nunca tomou chuva, nunca brincou na chuva, a chuva é isso. Sim. Você vai aumentando, dando repertório para a criança de vivência, de mundo, de vida, né? Que você tem a oportunidade, põe só a mãozinha para fora da janela para sentir a chuva na mão, mas não a gente subir de novo naquele pedestal de alguém passa, tá chorando porque ele queria estar lá na pracinha, mas tá chovendo, então tá chorando, vai ser a sessão inteira assim, né? Essa fala... Não quer fazer nada. O que você propõe, ele não quer fazer. E o poder da nossa fala, né? Você me lembrou muito de um tópico que a gente nem colocou no nosso script aqui, mas que é muito importante, né? O poder da nossa fala, às vezes o pai e a mãe comentarem sem perceber o poder que tem, que assim, puxa, né? Ai, boa sorte com ele, que vai ser terrível, acordou às 2 da manhã hoje, não dormiu, tal. E a criança Ale caiu. Isso. A Lê caiu, ela já levanta, ela vai pedir para entrar aqui de volta. Assim, a criança já vem ouvindo isso, Rê. Ela vem ouvindo, né? E assim, e como que a gente responde isso, né? É essa pessoa que tá ali, né? A gente tá. É diferente, é claro, os pais falarem pra gente o que aconteceu, é o que a gente tá falando, não é um segundo antes da birra, são vários acontecimentos ao longo do dia, dos dias, da semana, tal. Mas essa conversa, ela precisa acontecer, então, fora do campo de visão, audição da criança. Voltou, levantou, caiu. Caiu. Né, caiu. Aconteceu dessa fala que às vezes a gente tem, né? Ou recebe, né? Quem trouxe a criança fala, boa sorte, que hoje tá difícil. Hoje só chorou comigo em casa para dar banho, alguma coisa assim, daí já começou e fica, né, naquele subconsciente da criança, eu sou uma criança difícil, ou hoje eu só choro. É isso que está lá nele, né? Quem não tem uma memória da sua infância, dos rótulos que a gente recebeu ao longo da infância, adolescência, né? Rótulos, nem todo rótulo é ruim. Quer dizer,
não precisava existir o rótulo. Mas quando ele existe, nem sempre é depreciativo. Às vezes Quero é dizer bom, né? assim, Pra você saber o que tem dentro das embalagens né? só. Mas a gente não é embalagem. Então, Mas a gente puxa, não é fulano é isso. perfeccionista, fulano é engraçado. E um dia que você não tá afim de ser tão engraçado, gente. Eu sou Exato. tantas coisas. Ele Você está. está. Ah, É. Ai, a gente nem está atraso da tão internet. Só conectada. A gente não é, a gente está. Né? adulto, a Eu não. criança, né? Todo mundo, a gente vai mudando, né? A gente precisa poder mudar de Sim. melhor para pior, de pior para melhor e oscilar nisso, né? A Dani do Rafa falou comigo, acho que foi hoje, antes de ontem, comentou, ela falou assim, nossa, e o Rafa é um menino que ama, assim, rodinha no pé, quer ir pra rua, quer andar, quer andar. Nossa, né, aconteceu porque, assim, ele não quis andar na rua esse final de semana. Eu falei assim, Dani, mas não tem dia que a gente não tá afim de tal coisa? Por que que a gente acha que só a gente adulto tem direito disso, gente? De se tacar no sofá e querer assistir Netflix o dia inteiro? A criança não. Criança não tem, não, esse direito não, gente. Criança, né? Tô falando que é hora de fazer tal coisa, né? Às vezes Ai, não não, tá. não é hora de brincar, é hora de trabalhar. Não é hora de trabalhar. A criança é Ah, hora, sempre hora de brincar. gente, o Quando trabalho dela é falam isso pra mim, brincadeira. viu? Ah, Olha, ó, Sara, não é arrepia. pra você Ô, brincar, é pra você trabalhar. Sará, você vai brincar ô, só no final da sessão, Sará. Você não veio É, aqui no trabalho, você não brinca em serviço. ô, Frank, e conta aquela validar o que a história. gente fala, né, Rê? Porque se a gente con- fala que vai brincar, se a gente propõe qualquer coisa pra outro momento, tem que ter um momento dedicado Ah, a isso. Não pode ser uma migalha de momento. Isso que eu ia é. falar da migalha, né? Então a gente barganhar, então assim, o quanto que é a arte de negociar com criança, que às vezes parece que a gente assim vai cortar o fiozinho azul, o fiozinho vermelho, né? Um deles vai explodir, né? Que mais desafiador é isso. Às vezes a gente sabe que a gente tá com aquele momentinho que é fio azul, fio vermelho, vai lá, bom. E daí a gente faz o que? Se vende para barganha, né? Então, a barganha do chocolate ou a barganha do... Ó, eu só vou deixar sua mãe entrar se você parar de chorar, né? O se você, gente, repensem quando vocês se ouvirem falando se você ou só se, você está barganhando. Você está chantageando e dói a gente ouvir que a gente faz isso, tá? Eu não estou em pedestal falando para ninguém porque faço também. A gente acaba, né, deslizando em alguns momentos. E isso é barganha, né? Então, assim, a arte de negociar com a criança é uma coisa, né? Mas não na chantagem. E na birra, muitas vezes, o nosso desespero é tanto, o nosso repertório de negociação se esvai, e aí vem, olha, se você parar de chorar, eu te dou esse brinquedo, você pode brincar ou algo assim, né? Então, assim, recompensa, negociação, como que a gente chama isso no momento que, assim, tudo deu errado, tá lá no chão se esperneando. Fala, Sara, você quer expert nisso? Tá lá se esperneando. Se E É ainda, e isso. esperneando. ainda Está a gente. acontecendo alguma coisa, né? E eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso saber. Que A deu aquele partir shutdown, né? você A criança entendeu o que é o fechou. brinquedo? Ou você entendeu que o brinquedo, a brincadeira tá difícil? Diminua o grau de dificuldade. Pronto, conseguimos brincar. Não, a questão é o brinquedo. Tá, a gente pode mudar, a gente vai brincar. Se você não quer brincar com isso, às vezes a gente tem que trabalhar o concluir a brincadeira por uma questão de objetivo terapêutico, né? Porque Sim, assim, a sim. gente está trabalhando isso às vezes, né? Do começo, meio e fim da atividade. Então, assim, a gente vai brincar. Eu entendi que você quer, mas você também escolheu essa. Então, a Ah, gente sim, é. conclui, né? Ou não, ou eu escolhi, ou você quer escolher uma brincadeira, tá, você escolhe, depois eu posso escolher também, e aí você experimenta, Escolher a né? brincadeira, porque às vezes eu costumo dizer assim, só pergunta se você está afim de ouvir a resposta. Porque assim, ah, você quer ir Sim. para a esteira hoje? É negociável a esteira? Ele vai poder Não. escolher? É, porque se ele falar não, o que eu vou fazer? Tá tudo certo? Se tá tudo Uhum, certo, ok, uhum. pergunta. Mas não, eu tenho um protocolo que eu preciso repetir essa esteira, ok. Então, assim, Ou na precisa repetir esteira. o andar, né? Tipo assim, Então, a mas se gente eu precisa repetir o andar. andar, tá ok. Se eu não vou perguntar, você quer andar hoje? Eu posso perguntar, você quer andar hoje na esteira ou passeando No pela salão, clínica? pela Ok. clínica. Agora, a gente tem uma. Às vezes vai no piloto automático, né?
Ah, você quer ficar em pé hoje? E se ele falar não, o que você vai fazer? Tá tudo certo? Não, daí fala não. Ah, mas vai ter que ficar. Exato. Pronto, Tem um, gente. um Acabou. atendimento, né, que a criança, ai, não queria brincar com nada. Eu falei, tá, a gente tem 1 hora. A gente vai brincar, vai ser legal. Você já tem 16 anos. Eu tô entendendo que a gente tá propondo coisas que você não tá afim. Parei, pensei, eu falei, com 16 anos, o que eu gostava de fazer? Vou te apresentar 2 coisas e você vai escolher entre essas 2 coisas. A hora que eu trouxe um bico, eu falei, você pode escolher qual que você quer, escolhe qual que você quer. Ou você pode jogar poker, não sei como eu vou jogar poker com aquela criança, eu também vou aprender junto. Poker, ou você quer treinar boxe? Quero jogar poker. Tá bom, vamos jogar poker. Quais as experiências desse jogo? As Quantos escolhas. Eu anos não vou esse fingir. paciente, Sara, né? 16 Quantos anos. anos? O que eu tava fazendo com 16 anos? Eu não tava brincando de encaixe. Eu tava jogando baralho ou fazendo outras coisas. Então, a partir da minha experiência, e isso falando pra ele. Falei, ó, vou te falar o que eu gostava de fazer. Eu adorava jogar pôquer. Você quer aprender? Sim. Que eu tava atendendo o Inter, né? Aí a Carol até olhou pra mim e falou assim, gente, como a gente vai jogar pôquer? Eu não sei jogar pôquer. Tudo A bem, você não pesquisar sabe vai fazer jogar parte da pôquer? terapia. Eu vou ensinar vocês a jogar pôquer, né? Aí a gente vai aumentando isso. Eu não vou fingir que vou jogar pôquer, eu vou jogar pôquer. E para jogar Claro. pôquer, as pessoas apostam coisas. Eu não gosto de apostar, mas as pessoas apostam. Eu tenho uma banana, posso apostar essa banana. Aí as meninas me olharam, aí eu falei, e você, o que você tem? Tenho água. Eu falei, ih, água, não sei se vai entrar na mesa, vamos ver. Aí o Pedro, falei o nome assim, mas ele imediatamente mexeu, né? Fez. Aí eu falei, Pedro, você está mexendo a boca quando você faz isso, está relacionado à sua comida. Você está me dizendo que está apostando a sua dieta? Aí ele deu um sorriso, eu falei, Pedro, isso é um jogo sério. Aí ele ficou pensando um período e aí ele topou apostar a dieta. Ele ganhou o pôquer, eu sou competitiva, ele ganhou o jogo. Levou a banana e um pirulito para casa. Não perdeu a dieta, né? Assim, lógico que eu não ia levar a dieta, mas assim, é um jogo sério, eu não tô fingindo que tô ali. Vamos embaralhar as cartas, sente o, o vento que faz quando a gente embaralha assim. Quando alguém vai passar a vez, faz isso. E aí a gente vai trabalhando meus objetivos, eu sei o que eu quero. Eu tô trabalhando, eu tô observando, eu tô vendo as Sim. respostas, né? Porque O assim, a gente brincar de tá pôquer tem brincando. muitas camadas, né? E muitas vezes a gente precisa traduzir essas camadas para os pais, né? Para entenderem que, puxa, mas parece que ela não programou nada a sessão, porque ele pediu pôquer e tudo bem, de repente você conseguiu mudar tudo e mesmo assim é terapia, né? Sim, Essa é. brincadeira. Vai do meu repertório e do meu poder poder, ai, meu superpoder de criação, de inventar moda, de inventar Sim. coisa. Por isso É, que eu mas falo que a gente tem esse que brincar, pra processo, gente construir um repertório pra estar junto. Sim. porque nesse processo que nem, não é o resultado final, é um processo inteiro. Mesmo que você não soubesse jogar poker, que não a Rainha falou, se fosse É pesquisar a no Google ali jornada, né? Não é o ponto junto, de A chegada gente, só. você vai se exato, transformando, você vai buscando outras estímulos em relação àquele objetivo que estava em comum, né? Então, assim, a Sim, atividade acaba sendo uma escolha, mas a possibilidade dela é é todo o imensa, processo, né? né? é todo o Exato. processo. A Cris Bonitinha, mãe do Gabi, falou assim: tenho me policiado na forma como falo com o Gabriel, nos momentos do nervoso. Às vezes, quando perco minha paciência, parece que vejo a Sara me explicando como comunicar com ele. Ah, sim, a gente tem trabalhado bastante isso, do que a gente fala e como a gente dá esse E repertório, né? replicar com a família, né? Que ela complementou. Tenho replicado para o restante da família, né? É claro, Maravilhoso. cada um tem sua forma, né, de lidar, mas essa comunicação ela tem que estar integrada, né? De validar e receber e dar espaço de fala. Sim, porque senão não adianta só na terapia. E, né, Sim, assim, não, é só 1 hora que eu tô ali. Todas as outras horas,
a criança ela tá no contexto dela. E como a gente julga, não adianta eu ter meus objetivos, a família ter o dela e a criança tá flutuando nesses objetivos que nem eram dela. Tá bom. Então, mas a gente tem que falar a mesma língua. Às vezes eu tenho que sair dos meus objetivos e é isso. Os objetivos são meus, assim, eu não... Mas objetivo é uma coisa, estratégia é outra, né? Então a estratégia é o que a gente traça para alcançar o objetivo. O objetivo postural, cognitivo, enfim, motor, a forma, né? Que caminho a gente vai chegar, né? Com que brinquedo, com que brincadeira, né? Porque a brincadeira não precisa ter um brinquedo na mão necessariamente, o brincar, né? Mas assim, como que a gente vai fazer isso? E daí a troca a dica com a criança, né? Do que ela quer brincar. E a gente se vira nos 30, por isso a gente está na pediatria, né? Para fazer acontecer o nosso objetivo terapêutico dentro do que a criança quer brincar. E a construção é junto, porque às vezes a gente vai tentar ter uma estratégia e não vai dar certo. Então a gente tem que ter, tipo assim, dar um passo para não para trás, gente, pro lado, humildade, a gente, não deu certo. Ó, montei esse negócio aqui, realmente não deu certo. Nossa, vamos destruir tudo junto aqui, guardar e pegar outro. E com a Cris foi esse convite, né, Cris? Que foi esse convite, tipo, olha, não tem uma resposta certa, a gente vai encontrar juntas a resposta. Mas assim, aqui tá funcionando. Eu percebi que nessa fala específica sei lá, uma desorganização, ai, passou. Aí a criança, né, Gabriel ficou mais irritado. Para ele não passou. Então eu tenho que tomar cuidado nesse meu vocabulário, né? Quando eu falo isso, tem como passou e eu tô sentindo tudo isso? Pronto. Então não passou. Mas como e o que a gente vai fazer, a gente vai descobrir junto. Sim, exato. A Dani perguntou, quando vocês estão em atendimento, quando nós estamos em atendimento e as mães, né, e nós mães estamos juntos na terapia, o que acontece? A gente acaba intervindo no momento de terapeuta e criança. Ela queria saber se atrapalha no sentido da terapia. Depende, cada criança é uma criança, né? Assim, não sei. Aí a gente tem que observar, tem que ter escuta, né? E experimentar e testar e ver se dá certo. Com a mãe, sem a mãe. Às vezes o comportamento da criança... discutir junto, né? Não é o proibir o pai ou a mãe de entrar, mas discutir, puxa, será que tá bacana a maneira que ele se comunica quando você tá junto ou sem você, né? A gente tem dificuldade de falar não sei, né? Às vezes. Não sei. Não sei. A gente pode ver junto. Tem que ter muita coragem para falar não sei, você não acha? Porque é muito peculiar, né? Depende mesmo, viu, Dani, de cada momento. Às vezes pode acrescentar, às vezes pode realmente estar num processo, naquele momento que a criança está tendo aquela entrega ali, aquela comunicação, e aí ela se dispersa, porque não dá para competir com mãe de forma alguma. A mãe entrou, a mãe Mas põe para brincar junto, né? Pode pôr para brincar junto, sim, mas eu digo assim, às vezes está num processo ali, né? Então não tem a resposta feita de comportam diferente, né? Às vezes perguntar para a criança, às vezes a criança não está afim também. É aquele momento da criança. Tem criança que fala, não quero, que fica brava. Sai. Você vai fazer o quê? Você vai deixar lá filmando para os pais assistirem depois, porque coitado não pode estar junto. Pode ser, aí a gente... A gente faz aqui uma videochamada. Tem uma outra pergunta. Tem um sobrinho neurotípico da mesma idade do Lolo, que também não quer terminar nenhuma brincadeira. Tá falando, né, sobre o começar e terminar, né? Faz cara feia se você coloca a brincadeira que não curte, né? E aí, não tem a receita, né, pronta da solução quando curte ou não curte. Mas acho que vai muito mais nessa base, né? E também está lidando com a frustração, né, gente? A gente lida com vários sentimentos também. Terminar é ruim, né? Não é na terapia só, né? A vida ela é cheia de pontos positivos que a gente abraça e pontos negativos que a gente abraça também para saber lidar com nossos limites, com as nossas frustrações. E as crianças também vão ter essa frustração e você vai saber conduzir aquilo, né? Explicar como a Sara está falando. Por que não quer terminar a brincadeira?
Dá o Dentro nome disso ao tem um sentimento, monte. né? Exato. Não quer terminar porque vai acabar a brincadeira e depois você vai embora? Não quer terminar Ah, porque isso é o importantíssimo, hein, tempo da Sara? Assim, o brincadeira... acabou. De repente, toda a criança está lá toda focada no negócio, deu tempo aqui. A gente prepara antes o acabar, né? O começar e mostrar o começo, meio e fim. Não acabou, tirou a criança, entrar a criança chorando porque eu queria continuar lá. Ai, que bonitinho, ele tá chorando porque não quer ir embora. Puxa, às vezes não é só isso, né? Que bom que às vezes não quer ir embora. Mas às vezes tá chorando porque você literalmente tirou o brinquedo da mão dele sem mais nem menos. Sem E às vezes explicar não quer ir nada. embora, tipo assim, eu entendo, tava muito legal. Eu também queria continuar lá, mas a gente precisa fazer outra coisa. Eu preciso fazer Sim. outra coisa, né? E Olha que puxa, fulano interessante. tá te esperando, né? Olha que interessante. Uhum. Desculpe se eu for atropelar a Imagina, por fala favor. da Aline. Oi, Aline. Tem crianças que de Ah, Lili. longe dos pais têm um desempenho melhor. Com a mãe por perto fica mais manhoso. A Bonitinha falou manhoso, que é um tipo de Mãe é outro termo, né, que a birrinha. gente tem. Que é justamente isso também, quer dizer, esse manhoso com a mãe, pela relação que ele tem com a mãe, e realmente ele vai expressar algum sentimento que pode ser nomeado ou descoberto ou não com essa própria criança, porque que ele se sente dessa maneira na presença da mãe, né? Então é algo Sim. que a gente pode estar sentindo. Às vezes ele quer autonomia e perto da mãe ele se infantiliza um pouco mais, porque tem as Ou questões. acha, né, assim, construiu-se que a mãe consegue interpretar todos os sinais que eles construíram. Só que Uhum, assim, como a gente ou aprender esses sinais, né, e uhum. também conseguir uma comunicação em outros contextos, ou a gente Sim. construir outro repertório disso. Você não precisa, não precisa ser. É a mãe também, gente. As Ou o mães, assim, eu pai, bato né? Ou palma, ou o vó, pai, quem mas tá, né? precisam do tempo, né? Assim, precisam. É gostoso ver que seu filho tá brincando com outra pessoa. Assim, é difícil, não sei, né? Assim, É é difícil difícil, é. porque você sabe, você não quer ver o seu A gente filho corta o ter dificuldade cordãozinho, de se né? comunicar. Exato. Não quero deixar passar que a Regina, querida mãe do Pedroca, colocou aqui, complementou pra gente. É muito bom. Existem também alterações fisiológicas, como um xixi ou um cocô, que podem estar causando esse desconforto, né? Observei quando o Pedro teve diagnóstico de bexiga neurogênica. Obrigada, viu, Regina? Uhum, É isso, né? O choro, o desconforto, ele vem e desanda e predispõe a criança a não gostar, a criança ou jovem, no caso uhum, do Pedro aqui, a não gostar da brincadeira proposta, porque ele está com algum desconforto. sim. Então não tem como estar 100% ali na atividade. Até Você está essa interpretando que é a criança, brincadeira. E você está dando esse é, reforço, mas não é, é é, outra coisa, né? até essa criança que eu citei do parque tem essa questão, Regina. A gente até faz um protocolozinho antes de ir propondo. A primeira coisa é ver como que está a questão de se ele fez xixi. Quando ele faz, ele realmente fica muito incomodado. Então, geralmente já começa a terapia já trocando a fralda, caso, né? Porque Sim. isso é relevante, sim. Tem É tem relevante essa, também quando funcionou, né? Além do xixi. é, Gente, o termo enfesado, vocês sabem de onde vem. E uhum, nossas crianças, né? A Sara fez uma cara, sabe de onde vem, Sara? Né? Porque a criança está com fezes, ela está faz, com o intestino preso. E ela Aham. não está, né? Ela até falou, hoje ele tem um fecaloma devido a isso. Então, a criança, ela não está feliz, né? Quando ela está constipada. E muitas das uhum, nossas crianças sofrem de constipação. Muitas. A gente não tem uhum, cientificamente um dado que traz isso, mas muitas sofrem. Então, eu uhum. falo assim, o dia, a gente, né, Lê, quando tá lá na Leiloca, assim, hoje rolou um cocô, puxa, você já sabe que a terapia já vai ter outra fluência, porque, poxa, ela com certeza tá mais confortável. Tá aqui Uhum, até mesmo, a cada uhum. 3 dias o Pedroca, então a gente já sabe mais ou menos o cronograma de um dia que você vai ter que se virar nos 30 para tirar água de pedra, aquilo lá fica muito legal, num nível muito mais legal, porque tem um desconforto de base, talvez. Uhum.
Ah, Gabi, querida, queremos bis e continuidade dessa live maravilhosa. Vocês sabem. Ai, obrigada, da Gabi. E a Gabi me lembra, gente, que são 10 horas da noite. A live não encerra mais Exatamente. com 1 hora, mas o pessoal não vai aguentar ficar vendo a gente depois gravado, depois de 1 hora, assim. Talvez Ah, não vai até live. meia-noite? Eu jurava que eram 2 horas. Santinha. É difícil acabar, viu? Começa a preparar, gente, senão eu vou dar uma birra aqui, gente, que eu não posso desligar. É sinal que vai ter a número 2, não vai ter a número 2? 3? Parece que vai, né? É uma série, gente. Ninguém contou pra vocês. É uma trilogia. Que bom, que bom. Ai, muito bom. Sarita, fala suas considerações finais aqui, um fechamento do que a gente tem que ter em mente quando se depara com situações de birra, então. Não queria nem usar essa palavra no final, porque a gente já desconstruiu, né, por 60 minutos a birra. Fui lá e falei da birra. Então, assim, tá rolando quando você presencia aquele comportamento, acho que é se perceber o que isso vibra em você. Você, assim, eu perceber, tipo assim, eu fico desconfortável porque eu não consigo entender, localizar em mim, trocar, verbalizar, organizar junto, né? E validar, se eu perguntar, validar essa escuta, né? Acho que o que fica assim é sobre escuta. A gente tem que escutar. E escutar todas as por formas todos de comunicação, os poros. Né? Por todos os poros. Exato. Eu acho que não é quem entrou aqui na live imaginando que ia ter uma receita, um roteiro para acabar com as birras, né? Nós vamos vender, então estamos encerrando essa live, agora vendemos um curso. Eu, né, acabo com a birra em 5 dias. Gente, ninguém vai acabar, né? E a maioria das abordagens que a gente discutiu são muito mais o que acontece muito antes do 1 segundo da birra. Então, toda a construção da comunicação, do vínculo e da parceria com a terapeuta criança e terapeuta família e a família com a criança, né? Essa parceria toda, ela já traz uma fluidez de comunicação para as escutas estarem fluidas no dia a dia, não só nos minutos de terapia. Então não tem realmente, não falamos. Você chegou aqui no final, puxa, perdi a receita que falaram, o guia prático dos 5 passos para acabar a birra. Não tem, né? Então como a gente vai lidar com ela é muito individual. É muito individual. Validar essa escuta é algo que a gente não aprende na faculdade. Né? Não tem livros. Não tem. O livro que der os passos tá errado, né? E você chega na pediatria e você vai se deparar com diversas situações, né, desafiadoras, que vão dizer muitas vezes o que a gente poderia estar agindo antes na construção, na variação da atividade, variabilidade de ambiente, de estímulo, de pessoas ao redor. Sair do piloto automático, né? O que fica para mim dessa live incrível, dessa fala toda, que foi, em muitos momentos fiquei só observando, é a desconstrução. Eu acho que é isso da escuta e desconstrução, porque é natural nós pais, nós terapeutas, lidarmos com esse impasse daquele momento da relação, seja com a criança, com o adolescente, em que a primeira atitude é uma defesa nossa. Então, uma coisa muito bonita e fundamental que a Fran falou no começo, a Fran, Sara Francine, foi realmente de estar inteiro para poder não julgar e entender o outro. E isso é um exercício, né? É um exercício. Sim. Então, essa é uma desconstrução desse olhar, que é diário. Eu acredito que se a gente pensar nisso amanhã, às vezes já começa amanhã, o atendimento, ou a lida com a relação com o teu filho, né, com a tua filha, essa sementinha aí, que eu acho que ela já pode dar uma resposta dessas receitas. Essa receita, provavelmente, né, quem vai dar é a própria criança, né? Sem ela dúvida mesma nenhuma, vai dar. Porque a gente tenta, o desandou tá rolando lá no chão, chorando, né? Às vezes a gente rola junto, a gente deita, a gente acolhe, às vezes a gente precisa chamar os pais, né? Porque uma rotina que precisa começar com o mediador
de segurança quando a gente não tem muito vínculo com a criança. Então é isso, a receita são... E essa, a Tati, mãe do Bru, falou assim, aprendo muito com vocês, mesmo que pareça, porque eu sou uma mãe louquinha aqui do Bruno, mas o ensinar, né, o trocar com a família, ensinar não, trocar com a família. Quais estratégias em casa funcionam, quais na clínica funcionam, né? Então, que respostas que a criança está dando de que, putz, isso ajuda ela a se regular. Porque não dá pra gente pôr toda a culpa no córtex pré-frontal imaturo, gente. Na imaturidade do sistema nervoso central. Porque tem muito adulto que também faz birra e joga prato, quebra tudo e faz um monte de coisa, né? Porque Você não vai fazer, eu também não vou fazer com você. Você tá fazendo o quê? Várias. Tá respondendo da mesma forma. Quem é a criança da conversa aqui, gente? Eu? Ah, não era pra responder? Não. Ai, droga. Cadê seu filtro de palhaço aqui, sabe? Que eu quero ver. Ai. A gente estava contando, quem não entendeu a piada interna, que a gente estava antes, né, ensaiando aqui, vendo como que ia rolar, e entre luz e não sei o que agora o Instagram deixa de fazer isso, né? A gente pode fazer uma live fechadinha, uma salinha fechada. Daí a gente estava brincando com os filtros. A gente descobriu que dá para pôr filtro. A gente fez vários códigos quando aparecesse um segundo de silêncio, assim, o que a gente ia fazer. Nossa, a gente tem vários códigos aí. Se vocês virem alguma coisa estranha, pode ser algum código de comunicação aqui interno. Mas que depois a gente fala, porque a gente quer que todo mundo saiba. Olha lá. Perfeito. Pessoal, super obrigada a todo mundo que esteve aqui. Quer falar? Desculpa, Lê. Não, eu ia agradecer mesmo, eu ia agradecer mesmo. Agradecer, foi muito especial. A gente vai revendo e também aprendendo junto. E a participação de todos foi espetacular, foi muito bom. Quando a live é boa, porque passa rápido, né? Da gente vai olhar o relógio e falar, ui, foi. Vamos correr pra já lá. Foi. Vai ficar salvo aqui, compartilha com quem você acha que faz sentido ouvir essa conversa. Deixa nos comentários alguma coisa que a gente não conseguiu esclarecer ao longo dessa 1 hora de conversa. E que não é, justamente não tem uma resposta pronta, não tem receita pronta. É uma desconstrução do apontar o dedo, da famosa birra, é ela que a gente quer desconstruir, e achar caminhos juntos para melhorar as vias de comunicação e de escuta dessas nossas crianças, para que seja divertido. Exato, se quiser conversar, trazer, é sobre troca, né? Então a gente pode tentar junto, eu com as minhas experiências, a Rê com as dela, cada um com as suas, e o que a gente... Qual é o tamanho do nosso repertório, né? Exato. Vamos conseguir. Obrigada, Sarite, adorei. Obrigada a vocês, em lives adorei. Aqui em grande estilo. O pessoal aqui falou também que é bis e vai ter uma trilogia. Obrigada, Lê. Obrigada a todo mundo. Rê, por convidar. Boa noite, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau.